Bolsa caindo, dólar subindo, mesmo com notícias aí positivas no exterior, o Brasil não conseguiu surfar essa onda. O que está acontecendo? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira. E aqui nesse canal eu falo de economia, investimentos, educação financeira, então já se inscreve aqui e deixa o seu like no vídeo. Ontem, quinta-feira, dia 10 de novembro, o Ibovespa caiu mais de 3% e essa queda aí, ela foi a queda mais acentuada em um único dia que o Ibovespa registrou nos últimos 12 meses. E aí vale lembrar que quando a gente fala que o Ibovespa está em queda, a gente está falando das ações que compõem o índice Ibovespa, que na sua grande maioria estão caindo, né? Então ontem a gente viu aí as ações da Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco irem ladeira abaixo. Mas o que pode ter ocasionado essa queda aí expressiva que não era vista em um único dia depois de tanto tempo? Então vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu. Teve política no meio? Teve política no meio. Inevitavelmente, a gente não pode esquecer que o Brasil aí, o risco político do Brasil é muito forte, então é super normal que quando a gente tem um ruído político, isso interfira no nosso mercado, tá? E se você já investe, você deveria estar acostumado com isso. Porém, não foi só isso que aconteceu ontem aqui no Brasil. Estamos tendo, então, nesses últimos dias, a divulgação de resultados de várias empresas que são negociadas na B3. E especificamente essa semana tivemos resultados de empresas aí e esses resultados não agradaram o mercado. Um desses exemplos é o próprio Banco Bradesco, que na quinta-feira divulgou aí o resultado do terceiro trimestre. Foi um resultado que desagradou o mercado, principalmente por conta do aumento de provisionamento a devedores, o que causou a maior queda em um único dia depois de mais de 24 anos para as ações do Bradesco. Então isso não foi nada positivo. A gente teve outras empresas aí também divulgando seus resultados. Então a gente teve a Azul reportando prejuízo, Gol reportando prejuízo, as ações do próprio Bradesco que não foram como o mercado imaginava, ações da Eletrobras reportando prejuízo. Então, isso também, querendo ou não, interfere no mercado. Foi só isso? Não. Tivemos aí um resultado do IPCA que veio um pouco acima do esperado, então o resultado aí do nosso IPCA de outubro ele foi de 0,59% e as expectativas de mercado previam um resultado de 0,48%. Quando a gente vai entender por que teve esse aumento no IPCA do mês de outubro, a gente consegue identificar que a maior parte do aumento veio do aumento dos preços dos produtos e serviços que compõem os grupos de alimentos, saúde e transporte. Principalmente, então, aí nos produtos como a batata inglesa, o tomate e a cebola e as frutas. No grupo de transporte, principalmente por conta do aumento nos preços das passagens aéreas. E no grupo de saúde, principalmente aí por conta do aumento nos planos de saúde. Além disso, ontem nós tivemos algumas falas do eleito presidente Lula que com certeza impactaram aí no mercado. Vou trazer algumas para vocês, tá? Então, o Lula fala: por que se fala em cortar gastos, fazer superávit e respeitar o teto de gastos? Então, aqui a gente percebe que nós temos sim um problema, quem sabe, né? Um futuro problema com responsabilidade fiscal. E aí a gente não pode esquecer que se a gente gasta mais do que a gente tem no nosso orçamento, como eu já falei aqui, a gente faz o nosso orçamento na nossa casa também, não é diferente nas contas públicas. Se a gente gasta mais do que a gente tem, a gente aumenta a nossa dívida. E o que isso pode acontecer? Um aumento da dívida pública, contas públicas no negativo. Outras duas falas que eu acho que é bem importante a gente falar aqui é sobre não pensamos no PIB, na macroeconomia, pensamos na sobrevivência humana. Essa fala está diretamente ligada com pessoas são levadas a sofrer para garantir a chamada estabilidade fiscal. O que a gente precisa entender? Que, de forma muito básica, muito lúdica para a gente entender, quando uma economia ela está estável, estabilizada, quando a gente tem um aquecimento econômico, mas de forma produtiva, de forma saudável em um país, em uma nação, nós temos empresas expandindo. Se essas empresas elas expandem, elas também aumentam os seus investimentos. Isso faz o quê? Um aquecimento econômico. E se isso acontece, a gente não tem geração de mais empregos? Com geração de mais empregos, não é menos gente desempregada, menos gente com renda? Como consequência também, nós também nos tornamos um país mais seguro,
mais confiável para empresas de fora, investidores de fora, alocarem recursos financeiros aqui dentro. E, de novo, isso gera crescimento econômico, isso gera riquezas para o país, isso gera emprego para a população. Então, entende que a gente não está falando só da classe mais privilegiada, a gente está falando de uma classe total de pessoas num país? É claro que isso não acontece do dia para a noite, mas o básico é uma boa gestão bem feita das contas públicas para a gente ter uma inflação controlada, para a gente ter um gasto controlado, para a gente não precisar ter uma taxa de juros nas alturas. Essas falas aí do Lula levaram ao quê? Ao dólar aumentar aqui no Brasil em relação ao real, mesmo o dólar estando caindo no mundo. Isso fez com que a nossa bolsa despencasse, aliada aí com essas outras informações que eu trouxe no início do vídeo. Isso fez também com que os nossos juros futuros, que é uma especulação dos juros lá na frente, aumentasse bastante, então abrisse essa curva de juros futuros. E de novo, de uma forma prática, o que significa esse aumento de juros futuros? Significa que o mercado está precificando que provavelmente com essas medidas que tendem a ser populistas, que tendem a ser de extrema esquerda, vão fazer com que os gastos públicos aumentem, com que não tenha controle aí do teto de gastos, vai ter mais inflação e talvez, quem sabe, tenha que aumentar a taxa Selic ou deixar ela alta por mais tempo. Basicamente, de uma forma muito resumida, é isso que significa o aumento na curva de juros, o aumento nos juros futuros. Outra coisa que eu quero te trazer à reflexão. Já vi aqui algumas pessoas do mercado, alguns influencers falando: aproveite a queda das ações, quem é esperto agora está lucrando. Cuidado, nem tudo que cai e fica barato. Tem ações que estão caindo, mas estão caindo por um motivo. Às vezes é a perspectiva para aquela empresa que piorou muito. Às vezes são as condições para aquele setor que pioraram muito. Às vezes são os próprios resultados daquela empresa que pioraram muito e talvez continuem ruins daqui para frente. Então, muito cuidado, não cai nesse papinho de que se caiu a gente tem que comprar. Então, eu te trago essa reflexão para realmente tomar cuidado. Eu sempre falo aqui, é o teu dinheiro. Dê valor aos teus investimentos, ao teu dinheiro que é fruto do teu trabalho. Agora vamos lá. Vai ser ladeira abaixo para o mercado? Eu não sei. A gente agora só tem falas, né? Então aqui é só especulação sobre o que está acontecendo nesse momento. Não temos uma equipe econômica definida, não temos presidentes de estatais definidos, a gente tem cotação de nomes, mas ainda não temos definição realmente. Então a gente continua na incerteza. A gente só vai ter certeza do que vai ser feito a partir do ano que vem. Só que é claro que essas falas nos preocupam. Preocupam investidores, preocupam empresários, preocupam as pessoas que têm consciência de como funciona a economia, preocupa o mercado em si como um todo. Então, é claro que preocupa. Vai se concretizar? Não temos como ter certeza, não temos como saber. Então, a gente precisa aguardar realmente. E é claro que tem boas empresas, que tem bom fundamento, que tem bom caixa, que com certeza elas vão aí entrar como uma oportunidade nesses momentos de efeito manada de mercado puxando para o lado negativo, né? Então aí com certeza a gente pode ver que vai surgir oportunidade sem sombra de dúvidas. Mas é preciso entender o que é oportunidade e o que não é. Então esse era o recado, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu fui um pouco mais incisiva porque eu acredito que é importante a gente ter esse conhecimento e se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de me seguir aqui no YouTube e nas outras redes sociais.